Olá, juventude, professor Celso do curso preparatório alto nível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje estaremos dando continuidade ao tema equilíbrio em um ponto material. Portanto, se já gostou do nosso tema, curte para mostrar à plataforma a relevância do nosso conteúdo. Compartilhe com aqueles amigos que estão na mesma vibe que você, ou seja, aquele amigo que está buscando aprovação para a escola de especialistas. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Dessa forma, você ajuda a manter o nosso trabalho. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreve. Lembrando que o conteúdo dessa aula é voltado exclusivamente para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Lógico, se você vai fazer o Enem, pode ser que você consiga também uma boa base aqui para as provas do Enem. Mas o nosso conteúdo é para a Escola de Especialistas, ok? Sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso conteúdo. Ok, e o conteúdo da aula de hoje, parte 2, é equilíbrio em um ponto material. Antes de entrarmos no nosso conteúdo de resolução de questão, propriamente dito, vamos fazer aqui um refresh do que foi a nossa última aula com as 3 leis de Newton, que estão em partes envolvidas com o conteúdo dessa aula. Então, nós vimos que a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, diz que um corpo não pode alterar por si só o seu estado de movimento ou repouso. Então, para que um corpo ele entre em movimento ou para que ele saia do repouso, é necessário que uma força atue sobre ele. E aí nós vimos na prática como a lei da inércia ela está presente no nosso dia a dia, onde eu dei o exemplo de um ônibus, né? Então, muitas vezes nós estamos ali no ônibus lotado e o motorista, por uma razão ou por outra, aplica um freio, ok? Que breca o veículo. E aí aquela loucura, todo mundo caindo ali, um por cima dos outros, né? Em direção à frente do veículo. E por que isso acontece? Porque nós temos a tendência de continuar em movimento. Uma vez aplicado o freio, o veículo tende a parar, mas nós continuamos em movimento, ok? E aí nós temos uma ilustração, que é o garoto puxando o carrinho, né? Então, sem esse garoto para puxar esse carrinho, ele jamais entraria em movimento, ok? Então, o estado de repouso desse carrinho não pode ser alterado a menos que uma força atue sobre ele. E aí nós vamos para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força que atua sobre o mesmo e inversamente proporcional à massa. E como exemplo, nós temos a nossa ilustração, tá? Onde, para o primeiro caso aqui, para o nosso primeiro caso, nós temos um homem aqui, né, empurrando o carrinho, ele faz uma força F e o carrinho se desloca com uma aceleração A, ok? Lembrando que a força está representada pelo vetor azul e a aceleração pelo vetor vermelho, ok? No nosso segundo exemplo aí, o exemplo 2, o que acontece, né? O homem acrescenta aí alguns blocos, ok? Esses blocos verdes aqui no seu carrinho, tá? E imprimindo aqui a mesma força, veja o tamanho do nosso vetor força. O que acontece com a aceleração do carrinho em relação à imagem 1? Veja que aumentando a massa do carrinho, tá?
e mantendo a força, a aceleração diminui, certo? Vamos para o nosso exemplo 3 aqui. No nosso exemplo 3, nós temos agora 2 homens empurrando o carrinho. Se nós temos 2 homens empurrando o carrinho, significa dizer que a nossa força vai ser maior, ok? Então, o vetor força aqui em azul mostra que a força é maior. A massa do carrinho, veja que a massa do carrinho, certo? A massa do carrinho na figura 3 é igual à massa do carrinho na figura 1, tá? Então, mantida a massa, aumentando a força, a nossa aceleração aumenta proporcionalmente à força que atua no carrinho, ok? Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica, que é representado pela equação força igual a massa vezes aceleração. E, por fim, aí, a terceira lei de Newton, certo? Ou seja, o princípio da ação e reação, onde, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Então, nós temos aí ilustrada, né, na figura uma força de interação à distância, porque não tem contato, ok? Então, nós temos F12, tá? F12 aqui é a força que o corpo de massa 1 faz para atrair o corpo de massa 2, e a força F21, nossa força F21, é a força que o nosso corpo 2 faz para atrair, tá, o nosso corpo de massa 1, ok? Então, veja que F12, que é a força que o corpo 1 faz para atrair o corpo 2, ela é igual em módulo à força que o corpo 2 faz para atrair o corpo 1. Por que que nós temos o sinal de menos aqui? Tá? Para indicar que elas têm sentidos opostos, ok? Nada mais, nada menos que para indicar que tem sentido de atuação diferente. Vamos lá. Ok. Então, vimos aí as 3 leis de Newton, né? E, como o tema da nossa aula é equilíbrio em um ponto material, nós temos que conhecer as condições de equilíbrio que atuam diretamente em um corpo. Ora, professor, e quais são essas condições? Bem, para que um corpo ele esteja em equilíbrio, tá? Ele deve se encontrar em repouso, que é o equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, seria o nosso equilíbrio dinâmico, tá? E por que que um corpo em movimento ele está em equilíbrio? Movimento retilíneo uniforme. Veja só, se nós considerarmos uma superfície completamente polida, tá? Uma vez aplicada a força em um corpo, ele tende a se deslocar indefinidamente, certo? Com velocidade constante, tá? E para que ele entre novamente em repouso, é necessário que uma força externa atue sobre ele, ok? Bem, outra situação para que o corpo ele se encontre em equilíbrio é que o somatório das forças que atuem sobre o corpo seja igual a zero, ok? Então, nós temos essas situações. Somatório das forças igual a zero, o corpo pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ok.
configurar aqui o nosso slide aqui na nossa tela. Então, feito essa pequena revisão da parte teórica e introdutória da primeira aula, vamos dar continuidade com a resolução de exercícios, ok? Então, nós temos aí a aplicação 2. Lembrando que na aula 1, nós resolvemos um exercício de aplicação. Nós vimos toda uma teoria, resolvemos uma questão e hoje estamos dando continuidade com mais 2 exercícios de aplicação e mais uma questão de prova, ok? Dessa forma, eu tenho plena convicção que você é capaz de resolver qualquer questão que venha a cair na prova da escola de especialistas, tá? É lógico que somente assistindo às aulas aqui, vendo a teoria e acompanhando essa resolução de exercício, você não vai estar apto a fazer prova. Você tem que resolver muitas questões em casa, você tem que estudar um pouco mais de teoria, ok? Para que você possa se sair bem na prova. Essas disciplinas de exatas, a gente não consegue se sair bem em prova só assistindo a aula, tá certo, pessoal? Então, a gente tem que assistir a aula, a gente tem que resolver questões, a gente tem que memorizar as fórmulas e entendê-las também, o que está por trás daquela fórmula, entender os conceitos. Tudo isso é um conjunto que vai proporcionar que você faça uma boa prova, né? A gente está tendo aí, em média, nos últimos 5 concursos, 80% de reprovação na nossa disciplina de física. Isso é um número muito alto. Então, se você consegue fazer uma boa prova de física, mesmo que você faça apenas o ponto de corte, que é o 5, então você metendo uma nota alta em inglês, você metendo uma nota alta ali em português e metendo uma nota razoavelmente boa em matemática, com certeza você vai estar apto, né, a ser convocado, quer seja aí na reserva ou mesmo como titular, a depender do nível da prova como um todo, ok? Mas física é o calcanhar de Aquiles de todos os candidatos que fazem prova para EA. Então, fica aí uma dica. Vamos aí resolver a nossa questão, né? Exercício de aplicação 2, que diz o seguinte: o esquema mostra um sistema em equilíbrio no qual a mola ideal de constante elástica K igual a 50 newtons por metro permanece em posição horizontal. Dados: seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8, massa do bloco 1, 2 kg, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para que você determine a tração no fio 1, o peso do corpo 2, o comprimento da deformação da mola. Então, vamos lá. Todas as vezes que nós vamos resolver um problema de física, nós temos que ler, entender os conceitos que estão por trás de cada questão, anotar os dados, ok? Muito importante, anotar a pergunta e, caso fique alguma dúvida, nós devemos fazer um esboço do que está sendo dado dentro da questão. Feito esse esboço, vamos resolver o problema. Problema resolvido, nós vamos avaliar as respostas e aí sim, essas respostas, elas estando dentro de um grau de razoabilidade, vamos olhar se existe alternativa oferecida dentro do que foi dado na questão, né? Então, vamos lá. Então, nós lemos e entendemos, ok? Vamos seguir adiante. Bem, eu gosto sempre de botar a imagem, né, o desenho original e o que eu fiz para que vocês entendam, né? Então, sempre que nós temos problemas abordando equilíbrio em um ponto material, primeira coisa que eu preciso achar dentro do desenho original é quais são os pontos onde as forças elas são concorrentes, ok? A partir do momento que eu acho
o ponto onde essas forças elas são concorrentes, eu jogo esse ponto na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Jogado para o sistema de coordenadas cartesianas, eu vou fazer a decomposição de forças, caso exista, tá? E feita essa decomposição, eu vou igualar as forças que estão no eixo horizontal, igualar as forças que estão no eixo vertical para poder achar aquilo que ele está me perguntando. Então, equilíbrio em um ponto material nada mais é do que achar o ponto de concorrência, jogar no sistema de coordenada cartesiana, igualar as forças do eixo horizontal e depois igualar as forças do eixo vertical. Não podemos esquecer de olhar também os dados. Então, veja só. Aqui na nossa figura, né, eu tenho aqui, vamos lá, partindo para cá. Vamos tratar esse corpo 2 aqui como uma partícula, certo? Uma partícula aqui é um ponto, tá? Então, para cima, o que eu tenho? Para cima, eu tenho a tração no corpo 2. E para baixo, eu tenho o quê? O peso no corpo 2. Como o meu sistema está em equilíbrio, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a tração no corpo 2 é igual ao peso no corpo 2, tá? Lembrando que o peso, ele aponta para baixo, ok? Então, vamos lá. No corpo 1, tá? Vamos tratar o corpo 1 aqui como uma partícula, certo? No corpo 1 eu tenho uma tração que puxa esse corpo para cima, eu vou chamar de T1. E tenho o peso que puxa esse corpo para baixo, eu vou chamar de peso no corpo 1. Veja que, como o meu sistema está em equilíbrio, a tração no corpo 1 é igual ao peso do corpo 1, ok? E aí, tá? Eu tenho aqui um fio, tá? Pendurado, preso, né, a um ponto qualquer, e ele chamou esse fio aqui de fio 1. Veja que, ao transferir as forças para o meu sistema de coordenadas cartesianas, tá? Eu tenho a força T2, que é a tração T2 igual ao peso P2, que puxa aqui, ó, para a esquerda, ponto de concorrência. Eu tenho no ponto P aqui, ó, eu tenho aqui no ponto P outra força atuando aqui para baixo, que é P1, ou seja, que é o peso do corpo 1, e eu tenho uma outra força, que é a força do fio, atuando aqui, ó, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei essas três forças aqui, ó, e joguei para cá, ó. E joguei para cá, tá? Joguei para cá, para o meu sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho T2, que é igual a P2, o peso do corpo P2, puxa para a esquerda. Eu tenho T1, que é igual a P1, que puxa para baixo, certo? E eu tenho a tração do fio, que faz um ângulo θ com o meu eixo Y, certo? Meu eixo Y. Ora, agora eu vou ter que decompor a minha força TF, ok? Então, se eu jogar uma lanterna aqui, ó, tá? Se eu jogar uma lanterna aqui sobre a minha força TF, esse vetor aqui, em preto, ele vai fazer uma projeção no eixo X, ok? Se eu jogar aqui
uma lanterna. Nesse ponto, paralelo aqui ao meu eixo Y, joguei a lanterna aqui. Veja que o meu vetor TF aqui vai fazer uma sombra, que é a projeção no eixo Y, certo? Então, nós temos aí as duas projeções, ok? Ok. Então, fiz o esboço aí, né? Fiz o esboço aí da minha questão, tá? E aí, anotei os dados, tá? Anotei os dados aqui, ó. Anotei os dados aqui. E muito importante, o que ele estava me perguntando? Ele quer saber a tração no fio, ele quer saber o peso do corpo 2 e quer saber o X da mola. O que é o X da mola? É a deformação da mola, o quanto que essa mola esticou, certo? Ok. Então, vamos dar continuidade e ver como é que a gente vai resolver essa questão. Lembrando, pelo método das projeções. Nós podemos resolver as questões pelo método das projeções ou pela linha poligonal fechada. Vamos fazer as duas maneiras aqui nessa aula novamente. E aí, uma vez praticando, você vai fazer da maneira que você julgar mais fácil e mais conveniente. Lembrando que é sempre bom você procurar resolver as questões da maneira mais fácil e mais rápida, porque você tem pouco tempo para resolver as questões especialistas. São 96 questões que você tem que resolver ali em um intervalo de tempo muito curto, ok? Então, agilidade. Tem que praticar velocidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, certo? Analisar as projeções no eixo X, tá? Então, no eixo X, se o corpo está em equilíbrio, tá? As forças que puxam aqui para a minha esquerda, no eixo X, que puxam aqui para a esquerda, elas devem ser igual à força que puxa para a direita, certo? Ou seja, quem é que puxa a minha partícula para a esquerda? Quem é que puxa essa partícula para a esquerda? Tá? É justamente o peso do corpo 2. Certo? Então, vamos lá. E quem é que puxa a minha partícula aqui para a direita? No ponto de concorrência das forças. É a projeção da força F no eixo X, tá? TFX é a projeção da tração F no eixo X. Para ficar compreensível, para que você não se perca, você saiba o que você está fazendo, tá? Então, TFX, certo? Que é a projeção da tração F no eixo X, vai ser igual ao peso do corpo 2. Ora, mas quem é TFX? TFX vai ser a tração da força Vênus vezes o seno do nosso ângulo θ. Eu já demonstrei na aula anterior como é que a gente chega nessa conclusão, tá? Não vou explicar de novo, qualquer coisa você assiste a aula anterior, tá? Então, TF seno de θ é igual a P2. Veja que eu tenho que estar sempre observando as informações que ele me dá, ok? Então, veja, ele me deu o seno de θ, e o seno de θ é 0,6. Então, para o primeiro membro, eu tenho que TF vezes 0,6 é igual a P2. Ok, não tenho mais o que fazer nessa equação aí, não. Porém, se nós observarmos aqui, nós temos duas
incógnitas. Não é possível resolver ainda essa questão, ok? E o que ele pediu? Ele pediu TF, P2 e a extensão da mola. Vamos seguir adiante. Agora vamos tirar a componente no eixo Y e igualar as forças nesse eixo, ok? Então, a projeção da força F em Y é tensão no fio F no eixo Y, aqui ela, ó, ela aqui, ó, apontando aqui, ó, esse vetorzinho, tá? É igual ao peso do corpo 1. Aqui o peso do corpo 1 apontando para baixo. Tá? Meu sistema está em equilíbrio, então as forças que apontam para cima são iguais às forças que apontam para baixo. Certo? Então vamos lá. Quem é TF no eixo Y? É TF cosseno de θ, que é igual a P1. Veja aqui, ele me deu aqui a massa do corpo 1. Ó. E quem é P1 então? P1 é a massa do corpo 1 vezes a gravidade, que ele também me deu aqui, ó. Então eu tenho que P1 é igual a 2 vezes 10. P1 é igual a 20 newtons. Opa, agora sim. Agora fica fácil. Por quê? Porque eu posso substituir P1 em TF cosseno de θ, que é igual a P1. Tá? Então veja aqui, cosseno de θ foi dado. Né? Cosseno de θ foi dado aqui. Ó. E P1 eu acabei de achar aqui, ó. Certo? Então, TF vai ser igual a quem? TF vezes 0,8 igual a 20 newtons. Quem vai ser TF? TF vai ser 25 newtons. Então, eu já matei aqui, ó, a primeira pergunta que ele me fez, certo? Pessoal, é sempre essa dinâmica. Você resolve uma equação no eixo X, achou duas incógnitas, vai para as equações, para a equação no eixo Y, vê o que dá, substitui as informações que ele te deu no problema, para que você fique apenas com uma variável em um dos dois eixos, ou ache, né, a força resultante, tá certo? Em um dos dois, e aí você vai substituir. É sempre jogar com o que você tem na mão, tá? É um jogo de xadrez aí. Então você tem que estar muito atento às informações e tem que estar muito atento ao que ele está pedindo, tá? Então vamos dar continuidade, certo? Então veja que eu achei aqui, ó, no slide anterior, eu achei TF, tá? E TF é igual a 25 newtons. O que eu fiz? Eu repeti aqui, ó. Repeti aqui, ó. TF eu achei em verde, que é uma das perguntas que ele fez. Quem é TF? TF já foi uma resposta, por isso que está em verde, 25 newtons, tá? Então, substituindo TF em 1, eu tenho que TF é igual a TF vezes o seno de θ é igual a P2. TF eu já tenho. Seno de θ eu já tenho. Tá? Então, agora eu vou achar o P2. Então, o meu P2 é igual a 15 newtons. Certo? Substituindo em 1, que 1 é esse, professor? É o 1 aqui, ó. É esse 1 aqui, ó. Tá? Esse 1 aí. Tá? A projeção de TF em X. Certo? E agora?
nós achamos o nosso P2. Nós tínhamos achado o nosso TF, agora nós achamos o nosso P2. Pronto. E na mola nós temos que o P2 é igual à força elástica, tá? A força elástica é igual a Kx, certo? Isso aqui, tá? É a força elástica, Fel, certo? O peso é igual à força elástica. E a força elástica, ela é dada pela fórmula Kx, onde K é a constante elástica da mola, que ele deu, e o X é a deformação sofrida pela mola, certo? Então fica fácil a aplicação de fórmula, certo? Aplicação de fórmula. Veja que P2 é igual a 15. O nosso K, ele deu? Ele deu sim. Tá lá em cima quando eu anotei os dados, certo? Então, o nosso K é igual a 50, ok? E o nosso X é igual a 0,3 metros. Continha matemática básica aí, certo? Então, recomendo que você estude um pouquinho de matemática básica se você estiver com problemas nessas contas matemáticas básicas. E o que a gente vê é que a maior parte da dificuldade dos alunos em aprender física ou estudar física é simplesmente a matemática, que é a ferramenta de trabalho física, certo? E aí eu recomendo, poxa, pega um livrinho lá, tá? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para vocês que são novos aí, né? Tem em média 20 anos. E eu poderia sugerir o seguinte, para vocês pegarem materiais mais antigos, como por exemplo, o livro, a coleção completa da Conquista da Matemática, de Castrucci e Giovanni. São aí volumes da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série do Fundamental 2, lá atrás, na época que eu estudava, na época que eu fazia lá o meu 8º ano, que o Fundamental 2 se encerrava no 8º ano. Então, pessoal, esses livros são muito bons, tem muito exercício, esses livros são muito didáticos, certo? Então, vai no sebo, procura a coleção do Giovanni Castrucci, 5º, 6º, 7º e 8º ano, vai resolvendo tudo, certo? Que vai dar certo, você vai ficar com uma base matemática muito boa para dar prosseguimento na matemática do ensino médio, tá certo? E aí eu recomendo para a matemática do ensino médio, os fundamentos da matemática elementar, tá bom? Eu sei que às vezes é um pouco difícil para você estudar sozinho, mas é uma coleção muito boa. Todo o dinheiro que você gasta, né, com material de estudo, na verdade, ele tem muito retorno. Se tem retorno, então deixa de ser gasto e passa a ser investimento. Você, como aluno da Escola Especialista de Aeronáutica, cara, pode ter certeza que com 3 meses na condição de aluno, você vai tirar todo o dinheiro que você empregou no preparatório e todo o dinheiro que você gastou com material didático. Eu tenho certeza disso, tá certo? Além do mais, você vai ter um emprego para o resto da vida, né? Então, pessoal, vale a pena. A gente vai ficando um pouco mais experiente, a idade vai passando, e quando você olha para trás, você diz, poxa vida, valeu a pena a minha dedicação. Faça isso. Conheço muitos alunos que gastaram tudo que tinha e um pouco do que não tinha porque conseguiram com doação, certo? Investiram em educação, investiram em material e hoje são aí sargentos da Força Aérea, estão bem de vida. Lógico que você não vai ficar rico, mas você também não vai morrer de fome, você vai ter uma condição financeira bem equilibrada, ok? Então vale a pena
pega essa ideia comigo aí, que você não vai se arrepender. Vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, nós respondemos aqui as 3 perguntas que ele fez na nossa questão, que foi a tração no fio ou a tensão no fio. Ele pediu o peso do corpo 2 e pediu a deformação da mola, certo? Qualquer dúvida você chama aí nos comentários e a gente vai resolvendo as suas dúvidas dentro das condições de tempo que nós tivermos, ok? Mas todas as suas dúvidas, caso tenha, nós procuraremos responder no menor intervalo de tempo possível. Vamos lá. E agora nós vamos para o método da linha poligonal fechada. Esse método é um método bem rápido e prático, certo? Então, o que nós vamos fazer para usar o método da linha poligonal fechada? Nós vamos simplesmente transferir forças, tá? Vamos formar um polígono e aí vamos aplicar a lei dos senos e cossenos. Pô, vamos chegar nas respostas rapidinho. Então, veja o seguinte, ó. Eu tenho a força que atua aqui no ponto de concorrência aqui, ó, ponto de convergência. Ela aponta para baixo, que é P1, certo? Que é o ponto P, tá? Não confunda o ponto P com o peso do corpo 1, não. Eu tenho uma força que puxa para cá, que eu vou dizer que é a força que atua no corpo 2, ou o meu P2, e eu tenho aqui a minha tensão no fio, certo? Que é TF, certo? Então, eu posso simplesmente transportar cada força dessa para cá. Olha P1 aqui, onde é que está? Apontando para baixo, certo? P2, apontando para a esquerda. E a tensão no fio, ela faz um ângulo θ com o meu eixo vertical. Veja que, na linha poligonal fechada, a extremidade de um vetor ela tem que coincidir com a origem do outro. Então, veja que a extremidade de P1 coincide com a origem de TF, a extremidade de TF coincide com a origem de P2 e a extremidade de P2, certo? Coincide com a origem de P1. Isso significa dizer que o meu sistema está em equilíbrio, certo? E aí é muito fácil, porque eu tenho o ângulo θ, aqui está ele, certo? Aqui está o meu θ. Então é só aplicar a lei dos senos e dos cossenos. Então eu tenho o cosseno de θ, quem é? Cosseno de θ, P1 sobre TF. Substituindo, né, os valores aí, eu tenho que cosseno de θ, quem é P1? M1 vezes G sobre TF. Então, meu TF aqui é 25 newtons. Não vou perder muito tempo falando dos cálculos não, tá certo? Quem é o seno de θ? O seno de θ é P2, que é cateto oposto, dividido pela minha hipotenusa, que é aqui o TF, certo? Então, P2 é TF seno de θ. Então, P2 igual a 15 newtons. Chegamos na mesma resposta sem sofrer tanto, utilizando o método da linha poligonal fechada. Tá? E continuamos que na mola o P2 é igual a Kx, é o que eu já tinha feito lá atrás. Então, o meu X é igual a 0,3 metros ou 30 centímetros, tá certo? Então, pessoal, veja que... Deixa eu arrumar a casa aqui, rapaz. Então, veja que para resolver problemas de equilíbrio em um ponto material, você tem duas maneiras. Você tem o método das projeções ou o método da linha poligonal fechada. Ok? Vamos lá. Mais uma questão aqui. Certo? Mais uma questão. Mais uma questão. Está bagunçando aqui comigo esse computador, desconfigurando aqui. Né? Mas tudo bem. Então, aplicação 3. Então, ele diz o seguinte.
para que o sistema da figura em equilíbrio, qual a relação entre PA e PB dos corpos A e B, certo? Ou seja, aqui eu acho que deve ter, para que o sistema da figura esteja em equilíbrio, qual a relação entre PA e PB dos corpos AB, certo? Aí ele diz que o fio é ideal, certo? O que é um fio ideal? É um fio inextensível, flexível, de massa desprezível, que transmite toda a força de uma extremidade à outra, certo? E a polia também é ideal, certo? É a polia que muda a direção do fio e transmite integralmente as forças. Ele despreza aí o atrito, né? Entre o fio e a polia. Então, está tudo funcionando perfeitamente. O fio não distende, lindo, problema lindo. Lógico que, na prática, tudo isso aí influencia, certo? Na força resultante que atua em determinado conjunto de forças aí, ou em uma partícula, certo? Então, mais uma vez, li toda a questão, não posso esquecer, né, do que ele está perguntando, ou seja, ele pergunta qual a relação entre PA e PB. Relação significa divisão, certo? Qual a relação? Quanto que PA equivale a PB? É uma equivalência ali. Quantas vezes PA é maior ou é igual a PB? Então, sempre que tivermos uma relação, nós vamos tratar isso como sendo uma divisão, certo? Então, vamos lá. Sempre a mesma coisa. O que nós fazemos aqui? Nós temos aqui o nosso desenho, certo, pessoal? Vamos olhar quais são as forças que estão agindo, tá, nos corpos. Então, vamos tratar o nosso corpo B aqui como uma partícula, certo? Para baixo, eu tenho o peso do corpo B, tá? Para cima, eu tenho o que? Essa tração aqui, certo? Eu vou chamar de tração no corpo B, tá? No meu ponto A aqui, certo? Lembrando que, como o meu sistema está em equilíbrio, TB é igual a PB, certo? Então, a tração em B é igual ao peso em B. No meu ponto A, eu tenho a tração no corpo A, puxa para cima o corpo, tá? E eu tenho o meu peso no corpo A, certo? E TA é igual a PA. E aqui eu tenho o que? Eu tenho uma força, tá? Eu tenho a força aqui, ó. Que é isso, rapaz? Tá ruim, hein? Eu tenho a força que puxa o ponto aqui, ó. Converge aqui nesse ponto C, ó. Certo? Então, qual é o ponto de concorrência das forças? É esse ponto C aqui, ó. Que eu tenho PA, eu tenho o PB, puxando para cá, e eu tenho uma tensão nesse fio aqui, ó, que faz um ângulo de 60 graus, tá? Com o eixo X, certo? Ok? Então, eu já sei que esse ponto C é o ponto de concorrência entre as forças. E aí, eu vou agora colocar, tá, esse ponto C na origem do eixo de coordenadas cartesianas, que está aqui ele. A minha tensão no fio está aqui, certo? O peso do corpo A está aqui e o peso do corpo B eu já coloquei aqui.
certo? Veja que o nosso ângulo ele não está mais em cima, tá? Quando nós trabalhamos com paralelismos, certo? Nós vemos que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse aqui, ó, tá? Então, eles são iguais, certo? Então, esse ângulo aqui também é 60 graus, tá certo? Aliás, desculpe o erro. São ângulos, estou trabalhando com retas paralelas, são ângulos alternos internos. Desculpe, tem nada a ver com ângulos opostos pelo vértice, certo? Opostos pelo vértice seria isso aqui, ó. Esse ângulo aqui igual a esse aqui, tá? Se eu tivesse duas retas aí concorrentes, esse ângulo alfa aqui, ó, seria igual a esse ângulo θ, certo? Alfa igual a θ. Aqui são ângulos alternos internos. Eu estou trabalhando com paralelismo, tá? Estou com um pouquinho de pressa para não estender muito essa aula. Então, às vezes, a gente atropela as coisas e pode cometer alguma falha, mas já estou corrigindo. E caso eu cometa alguma falha aqui, assistindo a aula depois, caso eu identifique, eu já vou fazer a correção lá nos comentários do próprio vídeo. Isso acontece, tá certo? Mas nada que a gente não possa corrigir. Então, vejamos. Não gosto muito de correria não, mas estou correndo um pouquinho aqui quanto tempo, tá? Então, vamos lá. Qual é o esquema? É jogar o ponto onde as forças concorrem no centro do nosso sistema de coordenadas cartesianas. Então, veja que para a direita eu tenho o peso do corpo B. Para baixo eu tenho quem? O peso no corpo A. E aqui sim, à minha esquerda, eu fiz a decomposição da força F, decomposição de F no eixo X. O que é TFX, certo? TFX é a decomposição da força F no eixo X. E o que é TFY? É a decomposição da força F no eixo Y. Pronto. Então, veja que eu fiz todo o esboço, tá? Tirei aí todas as forças que atuam nesse ponto C, ok? E aí, vamos agora igualar as forças no eixo horizontal e as forças no eixo vertical, ok? Vamos lá, então. Projeção em X. Então, em X eu tenho que PB, aqui, ó, é igual a TFX. Mas quem é TFX? Já demonstrei anteriormente, na primeira aula, como é que a gente chega nessa dedução aqui. TFX é igual a TF cosseno de 60, certo? Então, eu posso dizer que PB vai ser igual a TF vezes meio. Aí, nós temos que saber, tá? Aquele quadro lá com os valores do seno, cosseno, tangente, dos ângulos notáveis, né? Que são 30, 45, 60 e 90, certo? Então, mais uma vez, trigonometria. Veja que ele não deu no problema. Então, você tem que decorar aquele quadro lá com o valor desses ângulos notáveis aí, certo? Então, eu sei que cosseno de 60 aqui é meio, tá? Então, TF vai ser igual a 2 vezes o peso do corpo B, certo? Veja que eu tenho aqui duas incógnitas, certo? Ele quer o quê? PA sobre PB.
Não posso dizer nada ainda. Vamos para o eixo Y, tá? Então, no eixo Y, eu tenho que PA vai ser igual a TF seno de 60. Então, eu vou dizer aqui que o meu PA vai ser igual a TF seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, vamos desfazer essa bagunça aqui, certo? Substituindo TF em 2, porque o meu TF é 2PB, então eu vou dizer que PA vai ser igual a TF raiz de 3 sobre 2. Mas quem é o meu TF aqui, ó? Olha aqui, ó, o meu TF aqui, ó. TF é igual a 2PB. Então, onde tem TF, eu boto 2PB. Cancelo 2 com 2. Jogo aqui, esse PA está multiplicando. Ele passa para o primeiro membro aqui, dividindo. Certo? Então, PA sobre PB é igual a raiz de 3. Certo? Raiz de 3. Então, está em verde aí. Essa é a nossa resposta. Ok? Então, mais uma questão resolvida. Vamos lá. Continuando. Vamos usar agora o método da linha poligonal. Tem sempre duas alternativas para você resolver esse tipo de questão. Volto a dizer. Temos o método das projeções e temos o método da linha poligonal fechada, tá? Mais uma vez, nós vamos pegar o que aqui, ó, PA, aqui aponta para baixo, certo? O nosso PB aponta para cá, para a nossa direita, e nós temos aqui a nossa tração no fio. Então, vamos transportar ela para cá, ó. Veja que o meu PA aponta para baixo, tá aqui. O meu PB aponta para a esquerda e o meu TF aponta aqui para cima. Então, formando um triângulo, coincidindo extremidade de um vetor com a origem de outro, nós chegamos aí nesse triângulo, aplicamos aí, certo? Propriedades aí dos senos e cossenos e achamos a nossa solução. Quem é PA? PA é TF seno de 60, TF seno de 60. Quem é PB? TF cosseno de 60. Substituindo aqui PA sobre PB, cancelo TF com TF. Então, nós chegamos aqui na mesma solução. Daqui para lá, ó, que é só matemática, certo? Não vou perder muito tempo, não. Tá bom? E agora vamos a uma questão muito esperada, que é uma questão de prova, tá? Quando a gente faz questão de prova, eu costumo dizer que a gente entra na caverna, tá? Ou seja, eu acionei o meu carrinho de controle remoto, liguei as luzes do carrinho, fui lá na caverna, observei tudo, voltei. Já sei se lá dentro da caverna tem algum perigo, certo? Então, posso entrar ou não na caverna. Então, quando a gente resolve questão de prova, eu costumo dizer que é entrar na caverna. A gente viu aí 3 exercícios de aplicação, 3, tá? E aí vamos ver como é que cai na prova. Vendo como é que cai na prova, tranquilex, tá? Entrei na caverna. Então, é só praticar. Pegar as outras questões de provas relacionadas com esse assunto, tá? E trabalhar, certo? Eu tenho PDF aqui com questões de provas anteriores, uma média de 15 a 20 questões, certo? Só sobre esse tópico, tá certo? Questão de prova anterior. Eu sei que é difícil você sair catando questões com essa abordagem, com esse conteúdo, mas aqui eu tenho uma coletânea muito grande de provas. E aí eu saio procurando questão por questão, questão por questão, tá? Para poder colocar dentro de um PDF.
E eu costumo dizer que no alto nível os alunos ficam na cara do gol, porque a gente chega com toda a teoria, com todos os exercícios de aplicação antes de partirmos para o exercício de prova, e aí quando a gente vai resolver o PDF, o aluno ele se sai muito bem, né? Claro que vai existir uma outra questão mais capciosa, que vai exigir um conteúdo um pouco maior em outra área, inclusive, mas aí a gente mata isso em sala de aula, arremata, e o aluno tem plenas condições de ir lá e fazer uma boa prova e fazer uma boa nota em física, certo? Eu costumo dizer, cara, não acredite em cursinho, tá? Que tem turmas, né? Para ESA, para o ITA, para a AFA, certo? Tudo junto, tá? Não acredite nisso. Cada prova tem a sua peculiaridade, tá bom? Então, se é para estudar para especialista, faça um cursinho com turma específica de especialista. Ah, mas é a ESA, ah, mas é o ITA, pô, colégio naval, caramba, a mercante. Não, cara, não. É igual o Krav Maga, certo? Defesa pessoal israelense. Contra um ataque específico do seu inimigo, você utiliza uma defesa específica para aquele ataque. Não vai sair usando qualquer coisa porque pode não dar certo. Então, vai fazer especialista? Procura um cursinho para especialista. Não, mas veja, só esse cursinho aqui nós temos turma multidisciplinar. Queridão, me desculpe. Eu não vou fazer turma multidisciplinar. Porque às vezes você se depara com a questão nível AFA, você se depara com a questão nível mercante, você acha que você é fraco e na verdade você não é, certo? Você precisa estudar até um determinado nível e mais um pouquinho. Você não precisa estudar, no nível NASA não, cara, me desculpe. Então, não acredite em cursinho que diz que tem turmas multidisciplinares. Isso não existe, cara. Isso não existe. Né? Fiz especialista 7 vezes. Aprendi por tentativa e erro. Eu sei o que eu estou falando. Eu estudei no Mauel. Eu me preparava para a ESA. Quando eu assistia a aula na turma da especialista, eu sentia a diferença. Certo? Não é a mesma coisa. Eu sei o que eu estou falando. Certo, mocidade? Então, fuja dessa turma multidisciplinar. Beleza? Então, vamos lá. Questão de prova. CFS Alfa barra 2013. Um bloco está submetido a uma força peso de módulo igual a 210 newtons e se encontra em equilíbrio no ponto C conforme o desenho. Se o ponto C está equidistante tanto de A quanto de B, então o módulo da tração. Então, qual o módulo da tração ao qual o corpo AC está sujeito em newtons? Tá? Aí vamos lá. Igual a... Aí ele vai dizer, igual a quanto? Certo? A tração ao qual o lado AC está sujeito em newtons. A força nesse fio aí. Tá? Considere os fios AB, BC e CD ideais. O que são fios ideais? É um fio inextensível, flexível de massa desprezível. Tá bom? Então, beleza. Nós temos aí. Vamos ler o problema. Certo? Anotar os dados e anotar a pergunta. Anotar a pergunta. Certo? Então, vamos lá. Os dados que ele deu aí para nós. O bloco de peso 210 newtons, está aqui. Se encontra em equilíbrio conforme o desenho. O ponto C está equidistante tanto do ponto A quanto do ponto B, ou seja, esse pedaço aqui AC é igual ao pedaço BC, certo? Se o corpo está em equilíbrio, tá? O somatório das forças que agem no corpo C igual a 0, AC igual a BC, o que ele quer? Tração no fio AC. Ok?
Então, vamos lá. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. Volta aqui. Vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui, tá? No meu ponto C aqui, que é o ponto de concorrência entre as forças, certo? Quais são as forças que eu tenho atuando aqui? Ora, no meu corpo D, eu tenho o peso que puxa o meu corpo D para baixo, que eu vou chamar de PD, e tenho a tração aqui, ó, que puxa esse corpo para cima. Eu vou dizer que é a tração em D. E PD e a tração em D, elas são o quê? Iguais. Aqui, eu tenho uma força que puxa para cá, tração em B. E tenho aqui uma força que puxa para cá, certo? Eu vou chamar de tração AC e aqui tração BD. Ó. Tração AC, que é para a gente não se perder. E aqui eu vou dizer que é a tração BC. Ele quer saber justamente essa traçãozinha aqui. Ó. Beleza? Então tá aí as forças que atuam no corpo. Desenhei todas elas aqui, ó. Vou pegar esse ponto aí, tá? Vou pegar esse ponto onde as forças são concorrentes. Vou jogar no meu eixo de coordenadas cartesianas. Tá? Então, vamos lá. Vamos decompor as forças, certo? A tração AC aqui, ó. Tração AC. Ela vai me dar uma projeção no eixo Y e vai me dar uma projeção no eixo X. A tração BC aqui, ela vai me dar uma projeção no eixo Y e vai me dar uma projeção no eixo X. Veja que os meus fios aqui, o comprimento dos fios são iguais, certo? Então, as projeções no eixo X e no eixo Y para a tração AC e BC também vão ser iguais, tá? Então, vamos lá. A tração AC tá aqui ela no eixo X, eu chamei de menos TX. Por quê? Porque ela aponta no sentido negativo do meu eixo X. E a projeção de BC no eixo X eu chamei de TX, positivo, certo? Positivo. Por quê? Porque ela aponta no sentido positivo do meu eixo X, ok? E aí eu tenho que a tração BC no eixo Y, eu chamei de TY, tá? Ela é positiva porque aponta para cima. A parte de cima do eixo Y ela é positiva, certo? E aqui também, ó, tração AC no eixo Y é TY, certo? Então, TY e TY são iguais, por quê? Porque os fios são iguais, beleza? Vamos lá. O peso 210 N, somatório das forças que atuam no corpo, no ponto C igual a 0, AC igual a BC, ok? Então, vamos lá. O meu corpo está em equilíbrio, certo? Então, o somatório das forças que trabalham no eixo X tem que dar igual a 0, certo? Ou seja, a força que aponta para a esquerda é igual à força que aponta para a direita. Então, veja que a tração AC no eixo X, quem é? Eu chamei tração AC no eixo X. É igual a tração BC no eixo X, que eu chamei apenas de
Tx, certo? Forças em Y. Então, eu vou dizer que a tração AC no eixo Y, que é a tração AC, é igual à tração BC no eixo Y, que eu chamei de TY. Certo? Aqui é TY, TY, TX e TX. Então, veja que as projeções no eixo X tem que dar zero, certo? Então, Tx mais menos Tx igual a zero. Ou seja, fazendo ali a matemática, nós temos que o nosso Tx é zero. Certo? Projeção no eixo Y. Agora aqui tem um detalhe, certo? Eu tenho que no eixo Y, eu tenho a tração TY referente, relativa aqui, ó, a tração PC. E eu tenho esse TY aqui, que é a projeção de AC no eixo Y. Então, 2TY é igual a P, onde P é o meu peso, tá? Então, 2TY igual a 210 newtons, TY 105 newtons. O que ele perguntou? Ele perguntou a tração AC, certo? Tração AC. Então, veja só. TY, tá? AC aqui, ó. Vamos olhar para cá. Tração AC aqui, ó. Eu vou dizer que TY é igual a tração AC 100 de 30. Certo? TY é 105. Tração AC vezes 100 de 30 é meio. Então, tração AC 210 newtons. Ok, juventude? Temos resposta aí? Temos, certo? Tração AC 210 newtons. Então, a nossa resposta seria a letra A. Ok? Então, a gente termina a nossa aula por aqui. Porém, eu estou trazendo algo a mais nessa aula, né? Eu estou tentando fazer com que vocês memorizem com mais facilidade o conteúdo estudado, certo? Se você for lá na playlist de mentoria, eu falo alguma coisa de memorização, tá certo? Mas a partir de agora eu vou tentar colocar nas nossas aulas um mapa mental, tá? Que é um resuminho bem básico, para que você ao final você olhe esse mapa mental e tente gravar alguma coisa teórica que foi dada na aula, tá? Então, todas as aulas daqui para frente eu vou trazer um mapa mental no final. Você pode melhorar o mapa mental, tá? Mas eu estou trazendo ele bem enxuto, porque eu acredito que é assim que tem que ser. Então, vamos lá. Nessas duas aulas, o que nós estudamos? Nós estudamos aqui equilíbrio em um ponto material. Quais são as condições de equilíbrio de um ponto material? Certo? Para que um ponto material esteja em equilíbrio, primeiro, ele deve estar em repouso. Se ele está em repouso, a sua velocidade é zero. Para que um ponto material saia do repouso, é necessário que uma força externa atue sobre ele. Certo? E qual é a outra condição de equilíbrio? Para que um corpo esteja em equilíbrio, ele pode estar em movimento
desde que esse movimento seja um movimento retilíneo uniforme, certo? Um movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante. E aí esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, tá? Qual é a outra condição? Para que o corpo esteja em equilíbrio, o somatório das forças que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero. Força resultante igual a zero. Então, o sistema de forças que atuam naquele ponto, tá, tem que ser igual a zero. E aí, como é que eu resolvo questões que abordam esse conteúdo? Equilíbrio em um ponto material. Eu tenho duas maneiras de resolver esse tipo de questão. Primeiro, pelo método das projeções, certo? Ou pelo método da linha poligonal fechada. Então, nós temos aí um mapa mental simplesinho, enxuto, certo? Para que você realmente consiga fixar melhor o conteúdo, certo? E assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula aqui, né? No canal do Curso Preparatório Alto Nível. Portanto, rapaziada, se você gostou dessa aula, curte esse conteúdo, assim você mostra para a plataforma que a aula foi boa, que o conteúdo foi relevante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Dessa forma você ajuda a manter o nosso trabalho aqui do curso preparatório alto nível. E, por fim, se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, compartilha com aquele amigo que, assim como você, está se esforçando, está lutando, está com dificuldade, mas aqui a gente está tentando trazer de forma didática e simples as abordagens das questões de física. Então ajude o seu colega a garantir a aprovação dele. Se junte com esse colega, estude junto, certo? Uma trança de duas dobras não quebra tão fácil, então é muito melhor você estudar na companhia de alguém. Eu costumo dizer que eu só consegui me formar, né? Porque o meu amigo, professor, doutor e sócio, professor Hélio, esteve comigo ao longo de praticamente toda a jornada, né? Desde o cursinho, a gente estudava na mesma sala, depois entrou na faculdade e a gente estudava todos os dias. Então, eu sabia que 2h30 da tarde o Hélio ia chegar aqui em casa e eu tinha que estar pronto, acordado, para que a gente estudasse junto. Eu tinha uma vida muito puxada, acordava 3h40 da manhã, entrava de 4 horas da manhã no trabalho, já sargento da Força Aérea, e mesmo assim, chegando em casa cansado, com sono, relaxava ali 30 minutos, e todo dia a gente estava junto, né? Então, se não fosse a presença do Hélio ali, naquele período comigo, talvez eu dissesse, não, hoje eu vou dormir, porra, só hoje. E quem estuda, né, essas matérias de exata, seja engenharia, seja matemática, não dá para você abrir mão de um dia de estudo sequer. Não dá, certo? E assim foi, eu consegui me formar. O Hélio continuou na faculdade, fez um mestrado, fez um doutorado, né? E eu estou aqui informado, estou aqui dando as minhas aulinhas, ele também, certo? E é isso, tá? Então, não deixa a peteca cair, procura aquele amigo que está lutando, que está batalhando, chame ele para estudar com você. Um dia que você estiver desmotivado, ele vai estar com a vibe elevada. E aí, meu amigo, olha, disciplina. Disciplina se sobrepõe a qualquer habilidade. Eu costumo dizer que eu nunca fui um cara muito inteligente. Não, nunca fui. Mas eu sempre fui muito disciplinado. A disciplina vai te levar a patamares que você nunca imaginou. Não gosta de estudar inglês ou física, aprenda a gostar. A gente não faz só o que gosta. E é quando a gente faz o que não gosta que a gente colhe os melhores resultados. Certo? Então, já falei muito, a aula já se estendeu demais. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. Goodbye. Fui.